Salmo 2, oração forte e poderosa, clamando a Deus em momentos de angústia, tristezas da vida. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você.
Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo:
vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor.
Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei
o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam,
e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes.
Deixe-se de advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo:
eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos que nele se refugiam.
Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá sua ira. E bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará,
e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurados todos que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurados todos que nele se refugiam. Porque se enfurece as nações, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira,
o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará com um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira
e bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará, e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Por que se enfurece as nações? Os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, o seu tempo lhe falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. E o rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. Peça e eu lhe darei as nações por herança,
e as extremidades da terra por sua possessão. E com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. E agora, pois, os reis sejam prudentes. Deixe-se de advertir juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor. Alegre-se nele com tremor. Beijam o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque quem em breve acenderá a sua ira. E bem-aventurado todos que nele se refugiam.